Paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submerso na Graça. Que Deus abençoe a todos vocês. É um prazer estar aqui juntamente com vocês. E quem está falando com vocês é o pastor Raimundo Batista. Eu gostaria de meditar hoje com vocês, na palavra de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Ok? Vamos orar para que Deus venha abrir a nossa mente e nosso entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, nos ensinando, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, quando se fala de discipulado, nós percebemos que existem algumas condições exigidas por Jesus para ser discípulo, não é? Porque hoje todo mundo se diz discípulo de Jesus. Ou porque acredita em Jesus, ou porque ouviu falar de Jesus, eles dizem que eles são discípulos de Jesus. Pois bem, a Bíblia nos dá algumas instruções e algumas condições para que alguém se torne discípulo de Jesus, tá? A primeira coisa é negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é? É negar a si mesmo, negar os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos, o seu egoísmo, a soberba. Então nós temos que negar a nós mesmos, ou seja, deixar de viver para nós e viver para Cristo, viver o Evangelho de Cristo. Então, para se tornar discípulo de Jesus, algumas condições são exigidas, e a primeira dela é negar a si mesmo e levar a sua cruz, né? Quando nós lemos Mateus, que nós vemos que em Mateus 16, versículo 24, diz Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Ou seja, Jesus está dizendo, aquele que quiser, não é obrigado, mas aquele que quiser seguir Jesus precisa mudar de vida. Porque tem muita gente hoje que está seguindo Jesus, que fala de Jesus, canta sobre Jesus, mas nunca renunciou a si mesmo, porque continua no pecado, continua na mentira, no adultério, na fornicação, no engano, no estelionato, gerando escândalo, confusão. Ou seja, essas pessoas não podem ser chamadas de discípulos de Jesus. Né? Aí você me disse, mas fala de Jesus, prega, canta. Não, não. Discípulo de Jesus, discípulo que é discípulo, ele está disposto a renunciar a si mesmo. Ou seja, ele está disposto a abandonar o seu pecado e viver princípios e valores que a Bíblia ensina. Não são discípulos, são causador de confusão para tentar envergonhar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, para ser discípulo, não é assim. É negar a si mesmo, é renúncia. Você está entendendo? Às vezes você está me ouvindo aí, mas tem que ser obrigado. Não, não é obrigado. Mas se você estiver disposto a seguir Jesus, ponha isso em mente. Há uma necessidade de você negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, renunciar a tudo aquilo que prende você, os prazeres, vaidade, egoísmo, tudo que te afasta de você precisa renunciar, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então, para ser discípulos de Jesus, né, temos aí algumas condições, Jesus, né? Jesus exige algumas condições. A segunda condição para ser discípulo é renunciar. Lá em Lucas 14, versículo 26, se alguém vier a mim, não deixar pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmãos, até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, você não pode estar preso a nada. O seu coração não pode estar preso nas coisas da terra.
Ele não está dizendo aqui, né? Muitos dizem, eu só tenho esposa, tenho filho, eu tenho que jogar eles. Não, não é isso. Ele está dizendo que você precisa de fato colocar ele em primeiro lugar em sua vida. Isso é ser discípulo. E está disposto também a perder. Quantas pessoas, se você tiver tempo aí, pesquisei, se eu não me lembro, o testemunho do padre Raimundo, se eu não me engano. Alguém que foi deserdado pela família. Existem muitos que outra hora quiseram ser discípulos de Jesus, foram rejeitados pela família. Mas o que é interessante é que às vezes a família pode rejeitar, mas a família de Jesus acolhe e Deus lhe dá uma família abençoada. Porque, queridos, para poder entrar no céu, é muita renúncia. Às vezes vamos ser rejeitados pela nossa própria família, pela empresa que nós trabalhamos, pela nossa vizinhança, pelos amigos, principalmente você que é jovem nesse século moderno onde os jovens só querem filosofar, falar, eles vão te rejeitar, porque eles não conhecem Cristo e nem o Evangelho da eternidade. Você teve o privilégio de conhecer. Por isso, para se tornar um discípulo, precisa renunciar. Está disposto à renúncia. Está disposto a perder. Custe o que custar para ser discípulo, precisa renunciar. Aí você pode ser chamado de discípulo e de discípula de Jesus. Outro ponto que a Bíblia exige para ser discípulo, Jesus exige, deixar tudo. Eu sou discípulo hoje, mas vou continuar bebendo. Sou discípulo hoje, mas vou continuar mentindo. Não. Sou discípulo hoje, vou continuar roubando. Não. A Bíblia diz que tem que deixar tudo. Entendeu? Sentido geral, deixar tudo aquilo que outra hora faz com que você se distancie do teu Senhor. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, a Bíblia diz assim, da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, você que me ouve, não dá para você ser discípulo praticando as coisas mundanas. Não dá para você ser um discípulo ou uma discípula sendo uma pessoa sensual. Não dá para você ser discípulo e continuar se prostituindo. Não tem, as ideias não batem. Então, para ser discípulo de Jesus, a exigência é largue tudo, abandone tudo aquilo que te aparta de Deus. Mas pastor, eu gosto de fazer uma fofoca. Você gosta de fazer uma fofoca, mas tem que largar tudo. Largar o egoísmo, a soberba, a vaidade, a mentira, a sensualidade, a luxúria, a ganância. Tudo tem que ser largado para que você se torne um discípulo e viva uma nova vida diante de Cristo. Outro ponto. Para ser discípulo, precisa perseverar. Uma exigência. Vamos lá. João capítulo 8, versículo 31 diz assim, disse Jesus aos judeus que criam nele, se permaneceres nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Pois bem, quando João escreve, João capítulo 8, versículo 31, ele está dizendo para aqueles que permanecer, ou seja, aqueles que estão dispostos a perseverar em praticar a palavra de Deus. Temos que perseverar. Para ser discípulo tem que ser perseverante em meias dificuldades, em meias provações, em meias perseguições, em meias lutas, nós temos que perseverar no nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra no livro de Josué, no capítulo de número 1, Deus disse para Josué, meu servo Moisés é morto, agora você vai levar esse povo a atravessar a terra que eu lhe prometi. Eu imagino Josué, quando Deus convoca ele para tomar a direção, eu imagino o coração de Josué. Aí Deus vai dizer, não te desanimes, não te espante, não tenha medo. Medita na minha palavra de dia e de noite. Então, você tem que entender que para você tem que ser perseverante. Tem que continuar lutando contra o pecado, contra o engano, tem que perseverar.
Essa é uma exigência para quem quer ser discípulo, perseverança. Não pode parar no meio do caminho, porque tem prova, tem luta, dificuldade, rejeição. Não, temos que ser perseverante. Segundo ponto, para ser discípulo, a condição exigida é frutificar. Lá em João capítulo 15, versículo diz assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vós tornarei meus discípulos. Precisamos dar fruto, precisamos amar, ser bondosos, sinceros, verdadeiros, honestos. Nós temos que cada dia procurar dar frutos. Lembra Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito, bondade, gozo, paz, alegria, bondade, benevolência, temperança. Nós temos que dar esse fruto. Isso é moldar de nós e faz nós se tornar discípulos quando de fato nós começamos a dar frutos, ter mudança de vida, mudança de comportamento. Quem sabe algum garotão está me ouvindo aí, algum meninão, meninona, que você está na presença de Deus e você não dá fruto. Como assim? Não respeita os seus pais, não respeita a sua mãe, não respeita o seu próprio corpo, não respeita as pessoas, você não dá fruto. Então não pode ser chamado de discípulo quem não dá fruto. E para ser discípulo, a exigência é que nós dar fruto. Não somente fruto de ganhar almas para o reino de Deus, mas fruto de mudança de vida e comportamento. Porque tem muita gente que carrega o nome de Cristo, fala de Cristo, canta, mas não tem fruto. A sua vida não condiz com o Evangelho. O seu comportamento não condiz com o Evangelho. Suas atitudes não condiz com o Evangelho. Então precisa dar fruto. Todos aqueles que querem seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, precisa dar fruto. O que é fruto? Romanos 2, não se conforme com esse mundo. Não se conforme, renove a sua mente. Você é cristão, você precisa dar fruto. Fruto fala de mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter. Você se percebe? Tem muita gente que quer carregar o nome de ser discípulo de Jesus, de ser crente, ser cristão, ser pregador, ser missionário, missionária, mas não tem fruto. Porque a Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos frutos. Ele não está dizendo aqui frutos de ganhar almas, mas de mudança de vida. Será que você é conhecido na faculdade pelos frutos que você dá? No trabalho pelos frutos que você dá? Ou você é alguém que não produz frutos? Querido, quer ser discípulo, quer ser discípula de Jesus? Primeira coisa, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Segunda coisa, renunciar a si mesmo. Renúncia. Terceiro, deixar tudo. Perseverar e frutificar. Amém? Essas são as exigências para quem quer ser discípulo de Jesus. E Jesus está te chamando para ser um discípulo. Porque Ele ama a sua alma, Ele ama a sua vida. Ah, mas pastor, tem que deixar tudo? Tem que deixar tudo. Porque a Bíblia diz em Tiago, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A Epístola de João capítulo 2, versículo 15 e 16 diz, não ameis o mundo nem o que o mundo é, porque quem ama o mundo é inimigo de Deus. E para ser discípulo, você tem que amar a Deus e não ao mundo. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, que você possa se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, mais homens e mulheres já venham a ser alcançados. Amém? Que você possa compartilhar, deixar o seu joinha aí, não é? Ativar o sininho, quando tiver vídeo novo você será avisado. Amém? Que Deus abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus.